Apesar de algumas igrejas aceitarem o pastorado feminino, eu particularmente não vejo nenhuma base bíblica para esta prática. No vídeo anterior, nós tratamos especificamente sobre o caso de Priscila. Neste eu gostaria de responder a uma pergunta que sempre me é feita quando tratamos sobre o pastorado feminino. Se o marido é pastor, a esposa deve ser pastora? Aqueles que assim pensam discordam de que a mulher sozinha possa estar à frente da igreja. Porém, dizem que a mulher pode assumir sim o cargo da liderança pastoral e que ela pode e deve estar à frente da igreja junto com seu marido pastor. Então, qual é a nossa resposta para essa pergunta? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Indo direto ao ponto, a minha resposta é não, por pelo menos 4 razões. A primeira é que essa postura não respeita a natureza individual do chamado, tratando-o como coletivo. Na Bíblia, nós não vemos as mulheres assumindo determinados ofícios porque seus maridos têm esses ofícios. Por exemplo, no Antigo Testamento, a mulher do sacerdote não era sacerdotisa. Da mesma forma, a mulher do sumo sacerdote não tinha o privilégio e a responsabilidade de entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Então, embora marido e mulher sejam uma só carne, o chamado sacerdotal era individual. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós não vemos esse tipo de ministério casado. Assim, nós vemos que os textos falam dos pastores, mas não das pastoras, dos bispos, mas não das bispas, dos presbíteros, mas não das presbíteras. Os requisitos para a escolha dos cargos de liderança eclesiástica são sempre para os oficiais do sexo masculino, nunca do sexo feminino. Então, a ideia de que a esposa do pastor deve ser pastora é antibíblica e, além disso, coloca sobre os ombros da esposa do pastor um fardo que Deus não colocou sobre ela e que ela também não foi chamada para carregar. Então, a esposa do pastor não é pastora, o filho do pastor não é pastorzinho e assim por diante. O chamado é individual e intransferível. Segunda razão. As implicações desse raciocínio para os ofícios eclesiásticos seriam absurdas. Se a mulher do pastor é pastora, então nós deveríamos seguir a mesma lógica para os outros ofícios da igreja. Por exemplo, a esposa do diácono seria diaconisa, a esposa do profeta, profetisa, e o pior, a esposa do apóstolo seria apóstola. Então, uma vez que alguns apóstolos de Jesus eram casados, talvez todos, então nós teríamos não apenas 12 apóstolos chamados por Jesus, mas teríamos também as suas esposas. Isso seria um absurdo. Onde a Bíblia fala das esposas dos apóstolos como apóstolas? Onde nós vemos a autoridade apostólica feminina no Novo Testamento? Em 1 Coríntios 9:5, Paulo diz que algumas esposas dos apóstolos acompanhavam seus maridos em viagens, mas nunca fala sobre a autoridade apostólica feminina. Isso é ler demais o que o texto bíblico não diz. Então, assim como a mulher do apóstolo não é apóstola, da mesma forma a mulher do pastor não é pastora. Terceira razão. A própria lógica testemunha contra a ideia de que a mulher do pastor é pastora. Eu pergunto, a esposa do juiz é juíza? A esposa do médico é médica? A esposa do engenheiro é engenheira? Se você fosse fazer uma cirurgia e a enfermeira dissesse, o médico não pôde vir, mas ele mandou a esposa dele, você se submeteria à cirurgia? Mas se a enfermeira dissesse, a esposa do médico é médica, você se submeteria? Se ela dissesse, não, mas a esposa do médico tem a vocação para a medicina, você ainda assim se submeteria? Então por que o ofício pastoral seria diferente? Parece que a lógica é o despreparo para o ministério. Ou seja, a esposa do juiz não pode ser juíza porque ela não estudou para isso. A esposa do médico não pode ser médica porque ela não estudou para isso. Mas no caso da esposa do pastor, ela pode ser pastora porque para ser pastor não precisa estudar, só precisa da vocação. Sinceramente, eu vejo isso como uma banalização do ministério pastoral e não há nenhuma fundamentação bíblica para essa postura. Quarta e última razão. Se a mulher é pastora porque o marido é pastor, então o que define o ofício não é o dom e nem a vocação, mas a relação familiar. Isso é bastante complicado. A Bíblia apresenta alguns requisitos para o reconhecimento da vocação pastoral de alguém. Porém, nessa lógica, a mulher transcenderia todos esses requisitos, porque para ela ser pastora, bastaria apenas ser casada com um pastor. Essa concepção é simplista, antibíblica, incoerente e bastante problemática. Imagine que uma mulher é pastora porque simplesmente o seu marido é pastor. E se o seu marido morrer, como fica a situação dela? Ela perde o cargo pastoral? Porque os defensores desse tipo de pastorado veem a base do ofício
ofício, não na vocação, mas na relação familiar. Então, uma vez que tal relação não mais existe, a mulher deve continuar no ofício. Digamos então que a mulher continue sendo pastora. Vamos complicar um pouco mais a situação. O pastor morreu e agora a mulher está livre para casar com quem ela quiser. E aí agora essa mulher casa com um irmão da igreja. Esse irmão agora se tornará pastor? Simplesmente porque se é uma relação familiar que define o ofício, então ele deve se tornar pastor. Estaria correta essa concepção? Mas se ele não tem a vocação pastoral, como fazer? Como fica então o conflito entre vocação e relação familiar? Se ele não se tornar pastor, então, como será? Ele vai ser pastoreado pela sua esposa? Isso estaria em consonância com aquilo que Paulo prescreve nas suas cartas? Veja quantas complicações. Tudo isso pode ser evitado simplesmente se nós nos dobrarmos diante do ensino claro das Escrituras Sagradas. Apenas homens regenerados, vocacionados e idôneos devem ser ordenados e reconhecidos pela igreja como pastores. Não porque os homens sejam melhores ou mais capazes do que as mulheres. Pelo contrário, nem sempre isso é verdade, mas porque Deus determinou em sua palavra que assim fosse.